Salve! Hoje eu vim aqui trazer uma informação que não é de tanta novidade assim para quem já acompanha os vídeos do canal, para quem já acompanha as informações do Nortron, né? Do nosso irmão pleiadiano que orienta os nossos trabalhos aqui, que é o tema da conversação celular. Os nossos irmãos extraterrenos, eles têm uma visão mais ampliada do que nós que estamos hoje aqui na Terra, né? Nós terrícolas. E por eles terem essa visão de um todo, né, mais ampliado, um prisma mais aberto, esses nossos irmãos, eles já trabalham com tecnologias específicas que não são as tecnologias, por exemplo, do nosso plano tridimensional, da nossa medicina convencional, que precisa que ocorra um adoecimento de um órgão, para que aí a gente comece a trabalhar com a medicina, com medicações, enfim, sobre aquele órgão para que ele se cure, né? E a medicina integrativa já tem, né, uma visão mais aberta, a medicina holística, enfim, que trata, né, das emoções, que trata de todo o corpo sutil para que essa informação sutil não precise descer ao corpo físico para que a gente então trate essas questões que se apresentam, né? A gente não precisa esperar que uma doença se instale para que a gente trate uma questão que nós temos em nossos campos. Mas os nossos irmãos extraterrenos, eles vão além, né? Porque eles olham a nossa célula como um grande compartimento de transferência de informação, de captação de informação, de absorção, né, de energia. E ela é isso, né? As nossas células, elas são compostas por água e a gente bem sabe que a água é um ótimo condutor de energia, uma ótima condutora de frequência vibracional. Portanto, dependendo do movimento que a gente executa, a gente vai gravar nas nossas células determinado comportamento. As nossas células são ótimas aprendizes, elas vão aprender determinado comportamento, vão armazenar no seu banco de dados determinada informação, seja ela qual for, pode ser positivada, pode ser negativada, ela vai armazenar e vai deixar toda aquela informação no nosso banco de dados. O que acontece hoje, ainda, infelizmente, em planeta Terra, é que nós, muitas vezes na nossa infância, sofremos traumas, né? E esse trauma, ele pode ser a partir da nossa visão, né, da nossa consciência, ou um trauma realmente que foi externo a nós, que infelizmente foi imposto. Então a gente grava. E gravando esse trauma na nossa célula, essa memória na nossa célula, isso fica. E conforme o tempo vai passando, nós vamos magnetizando mais do mesmo, né? Porque tudo é magnetismo. E ali, nesse trauma, a gente cria um grande bloco de energia daqui a pouco, né? Que nos impede a boa condutividade energética da fluidez do campo emocional mesmo, da fluidez da energia através dos nossos chakras, né? Vai encastelando tudo isso. E a gente já, através da neurociência, consegue compreender uma modulação das nossas questões de memória gravada, né? Através da neuroplasticidade. E é isso que os nossos irmãos extraterrenos vêm trazendo para nós, que existem formas que não só através de exercícios específicos que a gente consegue fazer a modificação, a alteração dessas gravações nas nossas células, mas sim através de uma conversação consciente, através da nossa própria consciência, né, da nossa célula mãe, a interagir com as suas células filhas, que são as nossas células físicas, também perispirituais, né? E então eles trazem, Nortron traz muito isso na terapia eletromagnética, quando os atendidos chegam com determinadas questões de trauma, ou memórias negativadas gravadas em suas células. O Nortron e a equipe, então, instrui, orienta que esses irmãos criem ali uma fala, um comando,
que a gente pode então pegar essa fala, esse comando em um momento, né, calmo, tranquilo, de conexão com o nosso interior e fazer essa gravação para que as nossas células então liberem essa frequência desarmônica. E eles até auxiliam, eles criam o próprio textinho que eles orientam a pessoa, né, o atendido a fazer por determinado tempo, para ir afrouxando essas amarras, essas couraças que a gente cria devido aos traumas, devido às experiências negativadas que a gente passa aqui ainda, infelizmente, né? Como todos nós, em algum momento da vida, a gente vai se deparar com algo ou vai entrar tão profundo no nosso ser através do autoconhecimento e vamos encontrar ali uma memória negativada dessa estada ou de outra estada que está impedindo o bom fluxo energético na nossa vida hoje, no agora. A gente consegue, através da conversação com as nossas células, porque são elas as gravadoras de todas as nossas memórias, né? O nosso campo emocional, o nosso campo mental, ele está conectado a cada uma de nossas células através de microtúbulos que interagem com os nossos campos mais sutis. Então, toda essa informação ela está aqui. E daqui para dentro a gente consegue informar as nossas células, auxiliar as nossas células a ir de encontro a esse banco de dados e transformar essa questão, esse trauma, né? Ou essa experiência, enfim. E aqui eu me deparei com uma questão bem profunda minha, até mesmo que eu observo já faz muito tempo, e eu fiquei me questionando que seria eficiente uma neutralização dessa memória negativada, para que então após, né, neutralizar, eu conseguisse colocar uma memória positivada sobre ela. E junto com o Nortron, eu consegui compreender que se eu fizesse 21 dias de comandos neutralizadores, de conversações celulares, com esse compartimento, com esse pedacinho meu que tem essa questão gravada ali no meu banco de dados, nas minhas memórias, eu conseguiria neutralizar aquela informação de modo com que aquilo não me prejudicasse mais no agora, pois eu estaria diariamente, em horários específicos, enviando essa informação, conversando com as minhas células, e assim então as minhas células absorveriam toda a frequência da neutralidade, né? Para que então, após eu sentir que, ok, estou neutra nisto, isto não está realmente mais reverberando, me afetando agora, eu posso gravar uma memória positivada, né? Isso também é processo de neuroplasticidade, mas através da nossa própria consciência, nós mesmos conseguimos conversar com as nossas células, pois elas são as carreadoras das nossas informações conscienciais, né? Então, junto com o Nortron, eu cheguei numa conclusão e, na verdade, num compilado de trabalho interior para conseguir fazer essa neutralização destas memórias. E para isso, eu vou utilizar Harim. Quem não conhece Harim, eu vou deixar aqui na descrição para que vocês compreendam o que é essa tecnologia que eu e a Laura a gente canalizou junto com os irmãos de Novax, com irmãos extraterrenos e intraterrenos, para auxiliar no equilíbrio dos nossos lobos cerebrais e dos nossos hemisférios cerebrais. Então, junto com essa tecnologia que vai ali trabalhar toda uma questão, né, através da visualização dessa luz, né, dessa frequência no meu cérebro, na minha rede neural, eu vou colocar a minha afirmação neutralizadora, que eu neutralizo as questões traumáticas negativadas que foram armazenadas no meu compartimento, né, no meu banco de dados, e que junto com a tecnologia Harim eu consigo assim aprofundar ainda mais essa cura.
Vocês vão compreender melhor, quem ainda não conhece, o motivo pelo qual o Nortron, ele associou, né, ele sugeriu essa associação destas duas curas, de RAR-in, né, e da conversação celular, para que então potencialize isso de forma mais rápida. Porque as tecnologias dos nossos irmãos extraterrenos e intraterrenos, elas vêm para nos auxiliar nesse momento, que o processo planetário, né, que o processo que o planeta está passando, na verdade, né, de regeneração, já é um movimento mais rápido, mais acelerado, as coisas estão mais rápidas. A gente que está se buscando consegue adentrar mais profundamente. Então, essas tecnologias todas vêm para nos auxiliar. E eles disponibilizaram o Harim para que a gente então pudesse fazer esse aumento, né, de quantum vibracional das nossas células, dos nossos campos, da nossa consciência e da nossa consciência então da consciência planetária, uma vez que somos nós que constituímos a consciência do nosso planeta, né? Então assim, eu, Andresa, vou escolher para iniciar esse processo de cura esse trauma que me bloqueia muito a minha vida, que a minha mãe ela não tinha compreensão do que uma frase gravada em uma célula pode fazer para a vida toda de alguém, né? E nada é por acaso também. Então, eu ouvi a minha vida inteira que eu não poderia fazer arte. Eu não poderia fazer arte. E eu sempre fui uma criança muito ativa, uma criança muito curiosa, uma criança que queria saber o porquê de todas as coisas. E eu nunca fui estimulada a desenvolver o meu lado artístico quando criança, embora eu o tinha muito forte. Porque desde pequena, através de canalizações também, mas também muito do meu eu superior, muito da minha própria consciência, né? Eu trazia muitos poemas, muitas músicas, criava música, compunha bastante. E para mim isso era arte, né? Meu pai, ele tinha essa questão com a arte, com a música, com a poesia, com a leitura, e a minha mãe não. E aqui no sul, a gente ouve muito, né, os pais dizerem para as crianças que elas não podem fazer arte, no sentido de que a criança não pode fazer uma peripécia, ou não pode, ou precisa parar de fazer algo que está fazendo porque vai se machucar, enfim, né, aquela questão toda. Só que eles usam muito a palavra arte para se referir a uma peripécia infantil mesmo, que a criança está ali fazendo, aprendendo, né, no seu desenvolvimento. Então eu muito ouvi que eu não poderia ser artista. E ao longo da minha vida eu escrevo muito, eu crio coisas, faço minhas coisas e no meu íntimo eu reconheço artista, mas tenho essa memória gravada. E isso me impede, inclusive, de levar os meus livros, sejam eles criações próprias ou sejam canalizações adiante. Porque eu não sou artista, isso está gravado na minha célula. Na verdade, eu sou, mas a minha célula tem essa gravação nessa memória, né? Tem essa gravação de memória negativada que impede o bom fluxo da minha consciência de se expressar na matéria. Seja ela através da música, através de tocar um instrumento que eu toco, eu sempre tenho essa trava. Então, no meu subconsciente, isso está gravado e as minhas células carregam isso para cá. Logo, eu não consigo desenvolver isso como eu gostaria. E por mais afirmações que eu fizesse, eu compreendi que primeiro eu precisava da neutralização dessa memória negativada. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui para compartilhar com vocês. Porque muita gente pergunta, ou traz, né? Eu falo comigo mesma, eu boto uma memória positiva em cima de uma memória negativada e não funciona, eu não consigo me libertar dessas questões. E eu, dentro desse mesmo processo, compreendi que primeiro a gente precisa neutralizar, porque ficando neutro, a gente consegue olhar para essa memória, né, mais de fora, com um prisma mais ampliado, e assim há uma neutralidade, porque a gente já afasta um pouco daquela emoção que muitas vezes estressa tanto que vira, né, que a emoção é neuroquímica, né,
Mas às vezes tu te estressa tanto que libera tanta toxina no teu corpo, tanto cortisol, que tu não consegue, aí tu fica patinando naquilo ali, por mais que tu coloque uma energia positivada, tu não tá sendo coerente porque tá te estressando, né? Então por isso a neutralização. Então o Nortron, ele orientou que eu trouxesse aqui também a questão de memórias traumáticas relacionadas ao sistema neurotransmissor de toda a circuitaria do córtex pré-frontal, que conecta ao córtex pré-frontal. Por quê? Porque na visão dos irmãos extraterrenos, nós não temos as nossas funções executivas, aquelas funções que nós aprendemos quando criança, quando temos apoio emocional das nossas famílias, e a gente consegue desenvolver o nosso ser de uma forma calma, pacienciosa, ter autocontrole, respeito, né? Não exacerbar na raiva, não se criar uma criança que na puberdade vai ter muitos problemas, também na transição para a adolescência e na vida adulta, que acaba por não ter tido um acolhimento, essas funções executivas não serem bem desenvolvidas e a gente não consegue nem como sociedade terrícola, desenvolver um controle inibitório diante de uma situação e aí reage, explode, tem raiva, né? A nossa sociedade hoje, ela sofre desse mal do córtex pré-frontal, até rimou, né? De a gente ter essa falha nesse sistema, nesse circuito, e a gente não conseguir nem mesmo ter foco, nem mesmo conseguir levar adiante as coisas que a gente quer levar, tudo por causa de um bloqueio, tudo por causa dessa função executiva não executada, né? Não ter apoio. E assim cresce uma criança mais frágil, um adulto mais frágil emocionalmente falando, não tem controle das suas emoções, que se estressa por tudo, que a raiva exacerba e a gente acaba reagindo no impulso. Então eles veem a nossa sociedade terrícola, em uma grande maioria, deste jeito. Então eles pediram, Nortron, né, e equipe sugerem que a gente faça, em algum momento, uma neutralização dessas memórias de raiva que a gente desenvolveu perante alguma emoção que não foi compreendida na infância pelos nossos familiares ou por nós mesmos, e isso encastelou e nos faz reagir. Porque a reação, para eles, é o contrário da inteligência. E sendo o contrário da inteligência, a gente não raciocina, não tem um planejamento para dar uma resposta em um momento que alguém chega e te xinga, por exemplo. Tu vai lá e reage de volta, né? Então essa reatividade, para eles, ela é uma falha na nossa inteligência emocional, que consequentemente vai falhar a inteligência mental, emocional, enfim, né? Por conta de toda essa questão da nossa circuitaria do córtex pré-frontal estar comprometida. Então, assim, podem ser muitas as questões que nos bloqueiam nesse sentido, enquanto sociedade terrícola, nos fazendo reagir, nos fazendo não ter inteligência, não tendo inteligência para não julgar um irmão perante a sua ação, né? Pode ser muitas coisas, mas eles trazem informação, então, da gente pesquisar, fazer uma autopesquisa, tentar compreender o que te faz reagir. O que te faz reagir ao outro, ao invés de devolver ao outro a compaixão, a paciência, né? Que seria a forma mais efetiva de utilizar uma ferramenta que a gente tem aqui, que chama córtex pré-frontal, que veio para nos trazer a sabedoria de ser humano, de fato, né? Então, eles sugerem isso para a gente e eu estou trazendo aqui para vocês, para que a gente juntos possa adentrar essa cura. Porque se uma célula viva do planeta se cura, o todo se cura. Daí agora imagina todos nós num circuito de cura, né? Curando coisas específicas em prol de um mesmo movimento, que seria a ampliação consciencial e logo a ampliação do planeta, né? Assim tudo fica mais facilitado até mesmo para a própria Terra,
que está passando por um processo muito complexo por agora, né? Então, a sugestão deles é a seguinte: identificar uma questão da tua célula, uma memória traumática, uma memória negativada, um pensamento negativo que vem, uma emoção tóxica que tu sente, que reverbera no teu corpo físico muitas vezes. Fazer um parágrafo, uma fala, uma conversa, que tu quer conversar com a tua célula. Bom, como eles sugeriram essa questão do córtex pré-frontal, digamos que alguém apanhou muito em sua infância, infelizmente. E isso a faz reagir quando alguém vem até ela com uma fala mais agressiva, porque como essa criança apanhou e sofreu esse trauma, vai ferir as suas células e ela vai guardar essa emoção negativada. E quando alguém chega com uma fala mais agressiva, ela já vai reagir, porque lá na memória celular que ela tem gravada em si mesma, ela precisa se defender de alguma coisa, senão ela vai apanhar. É bem inconsciente isso, e vem, né? A gente vê isso muito acontecer, senão a gente não via o trânsito do jeito que tá, não via, infelizmente, a nossa sociedade atirando um no outro. Problema de córtex pré-frontal isso, porque se tivesse compreensão, compaixão por aquele irmão que tá ali gritando com o outro, mandando o outro lá pra... E, enfim, teria, né, seu coração e sua mente, suas emoções centradas e não precisaria levar isso adiante, né? Então, daqui a pouco, se tu sofreu isso, cria esse parágrafo, cria um parágrafo, uma frase, para tu conversar com essa memória traumatizada da tua infância e traz a neutralidade para ela. Traz toda a informação neutra, neutralizando esse trauma, como, por exemplo, queridas memórias celulares que carregam a informação da agressividade da minha mãe, da agressividade do meu pai, da agressividade da minha avó, da agressividade do meu padrasto, da agressividade da minha tia. Eu peço a vocês que aceitem a frequência da neutralidade e para que vibrem nesta frequência a partir de agora. E aí, então, eles pedem para que a gente fale essa frase no momento, né, de meditação, de autocura mesmo, que tu vai parar tudo, tu não vai estar conectado ao externo, mas sim só ao teu interior. Vai conversar com a tua célula, vai trazer essa frase que tu elaborou para ti mesma, né, para ti mesma. E então vai ali colocar Harim diante de ti, seja impressa, seja num monitor, ou até numa parede aqui, né? A parede não vai dar para tu colocar os cristais, que vai estar explicado aí nesse link aí embaixo, né? Porque os cristais precisam estar posicionados. Que eu não vou me ater aqui, porque senão vai ser muito tempo. Mas, enfim, né? Deixa ali na mesa. Ou daqui a pouco plasma da tua própria consciência, plasmas cristais bipolares sobre esta geometria que vai estar no teu monitor, né? A gente consegue fazer isso. E sintoniza com a frequência vibracional da geometria de Harim, para que essa geometria te auxilie também no equilíbrio do teu hemisfério cerebral e do teu corpo caloso, que é a estrutura, a região que conecta os nossos hemisférios cerebrais através de muitas fibras, de muitos neurônios, de muita condutividade elétrica. Porque observando essa geometria junto com a frase neutralizadora, vai potencializar a nossa cura. E eles pedem então para que nós prestemos atenção nas informações que virão a partir das sintonizações diárias que fizermos com estas tecnologias, a de conversação celular e a de Harim. E assim a gente transcreve tudo para o nosso caderno de autoconhecimento, porque daí a gente vai estar movimentando a energia do nosso subconsciente, observando aquilo ali, para depois de 21 dias, eles pedem para que façamos por 21 dias, por um tempo no mínimo de 11 minutos diário. Após, né, toda essa cura, após os 21 dias, a gente então faça a gravação afirmativa que nós queremos afirmar em nossas células. Aquela memória
que a gente quer criar positivamente, que a gente quer ser aquela memória. Para que então a gente faça novamente o processo de gravação, ao invés de neutralização, né? Gravação positivada dessa memória, e assim a gente consiga modificar, modular o nosso sistema, fazer essa reprogramação, né, celular. E o Nortron, como o Nortron ele trabalha, né, com toda a informação que vem de Alcione, do Sol central, por ser de Alcione, ele sugeriu uma frase para que a gente fale após terminar a sintonização de meditação com o Harim. Então ele traz assim: eu abro neste momento os meus compartimentos celulares, o núcleo da minha célula-mãe, e nela ancoro a frequência do Sol central de Alcione para potencializar a minha expansão consciencial de cada uma das células que habita o meu corpo, de todas as partículas que constituem os meus campos. Eu recebo esta frequência de luz, eu absorvo esta frequência de luz, eu sou esta frequência de luz. Por quê, né? Quem leu O Som das Estrelas e Ana Rechinal O Som das Estrelas vai entender um pouquinho mais disso que eu vou falar agora. Quem não leu, lê porque tá incrível. E assim, né, a gente consegue expandir ainda mais esses conhecimentos para o todo, para o planeta. Mas, nesse momento, nós estamos recebendo uma grande frequência, né, de energia potencializadora de cura que vem do Sol central. A Terra está recebendo e nós estamos recebendo, porque nós fazemos parte da Terra, como células vivas que somos, né? Então existe muita frequência gama, que é uma frequência de alta potência, que vibra de Alcione até as nossas células. E por isso, ele traz essa informação e essa orientação, porque isso também vai potencializar ainda mais a nossa cura aqui. E, bom, é isso que eu gostaria de trazer aqui, né, nesse modelo autorregulador de comportamento, a gente pode colocar dessa forma, porque toda emoção, ela também gera, né, em nós um comportamento. Então, a gente precisa modular esse nosso comportamento, né, através dessas tecnologias, dessas ferramentas que a gente tem aqui disponível hoje. E assim a gente vai desenvolvendo, né, esse controle inibitório, que nada mais é do que ter autocontrole diante das situações. E assim a gente consegue auxiliar as nossas células nessa cura. E de uma forma geral, assim, de uma visão geral, eu acho que o nosso papel enquanto consciências do planeta Terra é trabalhar o nosso campo emocional para que esse possa se integrar ao campo mental, né? E essa é a função do nosso córtex pré-frontal. Ele está aqui para que a gente possa desenvolver a nossa maturidade emocional. E a gente consegue e vai conseguir isso através do autoconhecimento, através da conexão com a espiritualidade, através destas tecnologias que estão chegando, das estrelas, a gente pode colocar dessa forma, né? Aqui para baixo. E por hoje é isso. E eu gostaria muito que quem fizer, né? Quem for fazer esse exercício, essa limpeza, porque é uma limpeza, né? Que após essa limpeza, ou até agora mesmo, se te motivou, que deixe um comentário aqui ou envie esse vídeo também para alguém, para que a gente possa levar essa informação adiante, para que a gente não fique esperando a medicina moderna se atualizar, mas então que nós sejamos a própria atualização da nossa medicina, né? Que a gente auxilie a nossa ciência a compreender que nós somos os nossos geradores, né, de saúde plena. E, enfim, se sentir no teu coração, deixa um comentário ali, deixa uma curtida, envia para alguém, vamos fazer essa informação ir adiante.